O homem que desafiou sua geração, famoso por ter sobrevivido ao dilúvio. Noé é lembrado por sua fé inabalável, que desafiou uma geração inteira. No entanto, você já se perguntou como foi o fim de sua vida após as águas do dilúvio secarem? O que aconteceu depois que ele e sua família receberam a chance de recomeçar e a humanidade teve a oportunidade de começar de novo? Esse patriarca, que foi o último justo de sua era, enfrentou uma jornada silenciosa e cheia de dificuldades, uma trajetória pouco explorada. Sua morte marcou o fim de uma época, levando-nos a refletir sobre o peso de um legado que impactou nações e atravessou os séculos. A vida de Noé, geralmente resumida à construção da arca e ao dilúvio, esconde muitos detalhes intrigantes sobre seus últimos anos e o profundo impacto de suas ações. O que aconteceu com sua linhagem? Como a bênção que ele proclamou moldou o futuro da humanidade? E por que sua história ainda ressoa em nós até hoje? Não é apenas uma narrativa histórica, mas uma jornada de redenção, escolha e promessa que continua a nos ensinar lições valiosas. Prepare-se para explorar uma história que vai além do dilúvio e revela as nuances de um homem que, mesmo com suas falhas, foi usado por Deus para transformar o destino de toda a humanidade. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, curta este vídeo e compartilhe de onde está assistindo. Agora, vamos mergulhar na história. Noé viveu em um mundo onde a corrupção não só era visível, mas completamente desenfreada. O relato de Gênesis 6:5-7 descreve um cenário devastador. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. No meio dessa realidade, Deus olhou para Noé e viu algo diferente. Ele era um homem justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Gênesis 6:9. Essa descrição revela muito sobre quem Noé realmente foi. Alguém que resistiu ao conformismo e buscou a verdade, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente. Imagine como é difícil nadar contra uma correnteza forte. Agora, imagine viver em uma sociedade onde os valores morais são ignorados. A justiça é desprezada e a violência é comum. Parece familiar, não? Hoje, muitas vezes, enfrentamos desafios semelhantes. Noé nos mostra que, mesmo quando somos minoria, é possível manter-se firme. O segredo dele estava em sua conexão com Deus. Você já pensou em como pode cultivar essa conexão em sua vida? Talvez seja por meio de uma oração constante, da leitura das Escrituras ou de ações que reflitam os valores em que você acredita. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, ele fez isso em um contexto onde a ideia parecia absurda para todos ao seu redor. Imagine como foi enfrentar o desprezo, a descrença e a rejeição. Mesmo assim, Noé seguiu fielmente as instruções divinas. Isso nos ensina sobre o poder da obediência, mesmo quando ela não faz sentido aos olhos humanos. Muitas vezes, somos desafiados a tomar decisões que parecem ilógicas ou até absurdas para os outros. Mas assim como Noé, devemos lembrar que obedecer a Deus é sempre a escolha mais sensata. Embora difícil, a construção da arca não foi apenas um ato de obediência, mas também de perseverança. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Noé levou décadas para concluir essa obra monumental. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se valia a pena? Quantas vezes sentiu o peso da solidão? Mas ele seguiu em frente. Essa perseverança é uma lição poderosa para todos nós. O que você está construindo em sua vida hoje que exige paciência e determinação? Pode ser um projeto profissional, um relacionamento ou até mesmo sua fé. É interessante notar que Deus não escolheu Noé por sua perfeição, mas por sua disposição em ouvir e obedecer. Isso nos lembra que Deus não busca pessoas impecáveis, mas corações dispostos. Você pode pensar que suas falhas o desqualificam, mas a história de Noé prova o contrário. Deus usa aqueles que estão prontos para andar com Ele,
mesmo sem entender tudo de imediato. Outro aspecto fascinante da história de Noé é como sua retidão trouxe salvação para sua família em meio a um mundo condenado. Deus estendeu sua misericórdia à casa de Noé, o que nos lembra que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Assim como Noé protegeu sua família, você também pode ser um canal de bênçãos e proteção para seus entes queridos. Suas ações, seu exemplo e sua fé têm o poder de impactar gerações. Ao construir a arca e responder ao chamado divino, Noé estava prestes a testemunhar o cumprimento do plano de Deus. Ele enfrentou o desafio de confiar plenamente em Deus, mesmo antes de ver qualquer sinal do dilúvio. Isso nos leva a olhar mais de perto para o próximo marco de sua história, o dilúvio e a aliança de Deus com ele. O dilúvio foi um divisor de águas, tanto literal quanto espiritualmente. Quando as águas começaram a subir, não foi apenas a terra que foi coberta, mas também os pecados e a corrupção da humanidade. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir a arca, e quando a chuva começou, aquele enorme barco se tornou o refúgio da criação. Gênesis 7, 11 a 12 diz: Todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Dentro da arca, Noé não apenas sobreviveu, ele cuidou do futuro. Cada animal, cada pássaro e cada ser vivo representavam a continuidade da criação. Foi uma tarefa monumental cuidar de tantas criaturas e garantir que elas sobrevivessem. Noé foi chamado para um propósito muito além de sua própria sobrevivência. Através de sua obediência, ele preservou a criação e deu à humanidade uma segunda chance. E assim como Noé, somos chamados a construir, a perseverar e a confiar que Deus tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. A jornada de Noé, superando o dilúvio e reconstruindo a vida, não foi fácil. Muitas vezes, somos chamados a proteger o que é importante mesmo no meio das tempestades da vida. Talvez você esteja passando por um dilúvio pessoal agora, uma fase de caos e incerteza. Lembre-se de que, assim como a arca foi um símbolo de proteção para Noé e sua família, Deus também oferece segurança em tempos difíceis. Depois de 150 dias com as águas dominando a terra, a primeira evidência de solo firme apareceu. A arca repousou no Monte Ararat, e lentamente as águas começaram a recuar. Durante esse período de espera, Noé demonstrou paciência e fé. Ele enviou um corvo, depois uma pomba, e finalmente viu o sinal de que a terra estava seca, quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico. Gênesis 8:11. Essa folha foi mais do que um simples sinal de terra seca. Foi uma promessa de novos começos. Você já teve momentos em que pequenos sinais trouxeram grandes esperanças? Talvez um gesto de gentileza, uma porta que se abriu ou uma oração atendida. Quando Noé finalmente deixou a arca, ele não pensou primeiro em construir uma casa ou plantar as sementes para o futuro. Sua prioridade foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios. Esse ato é significativo. Antes de qualquer outra coisa, ele reconheceu a soberania de Deus e expressou sua gratidão pela salvação. Isso nos ensina sobre a importância da gratidão e de colocar Deus em primeiro lugar, especialmente depois de superarmos grandes desafios. Como podemos fazer isso em nossas vidas? Talvez seja algo tão simples quanto dedicar o início do seu dia à oração ou agradecer por cada bênção recebida. Foi nesse momento que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris, descrito em Gênesis 9, 13 a 16, tornou-se o símbolo dessa aliança. É fascinante como algo tão natural quanto um arco-íris carrega um significado tão profundo. Ele é um lembrete de que, mesmo em meio à justiça divina, há graça. Já parou para pensar como Deus constantemente nos lembra de suas promessas?
seja por meio da natureza, das pessoas ao nosso redor ou das Escrituras, ele reafirma seu amor por nós. A arca e a aliança representam mais do que uma história antiga. Elas refletem o relacionamento contínuo entre Deus e a humanidade. A arca foi o meio pelo qual Deus preservou a criação, e a aliança foi a garantia de que a destruição não seria o capítulo final. Isso nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e reconhecer as alianças que Deus fez conosco, promessas de proteção, provisão e presença. Como podemos viver de uma maneira que honre essas promessas, para que o fim do dilúvio não marque apenas a renovação da terra, mas também o início de uma nova jornada para Noé e sua família? A promessa feita a Noé veio com uma responsabilidade. Deus estabeleceu diretrizes para esse novo mundo, como o respeito pela vida humana. Gênesis 9:6. Lemos que todo aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse mandamento reforça a sacralidade da vida, um princípio que ainda é fundamental para nós hoje, à medida que valorizamos a vida que Deus nos deu, seja a nossa ou a de outros ao nosso redor. Deus deu a Noé e sua família a tarefa de serem frutíferos e se multiplicarem, repovoando a terra. Essa ordem não era apenas sobre ter descendentes, mas sobre reconstruir uma nova civilização, baseada nos princípios estabelecidos por Deus. Muitas vezes, também somos chamados a recomeçar, seja em nossas carreiras, relacionamentos ou fé. Você já pensou como pode começar algo novo em sua vida, confiando na orientação divina? Outro ponto importante é que Deus lembrou a Noé de sua soberania sobre toda a criação. Apesar das mudanças e desafios, Deus permanece no controle, guiando a humanidade com seu plano perfeito. Isso nos dá conforto e esperança em meio às incertezas da vida. Como seria confiar totalmente nessa soberania, mesmo quando os ventos contrários tentam nos derrubar? A aliança de Deus com Noé nos ensina sobre graça e mérito. Afinal, Noé não era perfeito, mas Deus escolheu usá-lo como um canal de restauração. Essa mesma graça está disponível para nós hoje. Deus continua a estender suas promessas de esperança, amor e renovação a todos que se voltam para Ele. Quais promessas de Deus você pode manter hoje para fortalecer sua jornada com Ele? Com a promessa estabelecida e um novo mundo à sua frente, Noé e sua família estavam prontos para dar os primeiros passos em direção a uma nova realidade. Mas como lidaram com as dificuldades e desafios desse novo começo? O que aconteceu quando o peso da humanidade recaiu novamente sobre os ombros de um homem? Essas questões nos levam a explorar o que aconteceu depois do dilúvio. Após o dilúvio, Noé e sua família enfrentaram o desafio de reconstruir a civilização do zero. A terra foi devastada, e tudo o que restou foi o que estava na arca. Em Gênesis 9:20, vemos Noé iniciando um novo ciclo como fazendeiro, plantando uma vinha. Este momento simboliza um novo começo, onde a humanidade teve a chance de seguir um caminho diferente, baseado na aliança que Deus havia estabelecido. É um lembrete de que, mesmo em meio à destruição, Deus sempre oferece uma chance de recomeçar. Imagine a responsabilidade que recaiu sobre Noé e seus filhos. Eles não apenas precisavam repovoar a terra, mas também estabelecer novos padrões de vida. A partir desse pequeno grupo, toda a humanidade seria reconstruída. Isso nos ensina sobre a importância das nossas escolhas diárias. Como Noé, somos chamados a ser alicerces sólidos para aqueles que vêm depois de nós. Como você tem contribuído para deixar um legado que inspire as próximas gerações? Noé plantou vinhas, cuidou da terra e viveu uma vida simples após o grande evento que transformou sua história. A simplicidade dessa atividade contrasta com a grandiosidade do dilúvio, mostrando que, embora Deus nos chame para grandes propósitos, Ele também nos ensina a valorizar as tarefas cotidianas. O relacionamento de Noé com seus filhos, Sem e Jafé,
desempenhou um papel importante nesse novo começo. Embora não tenhamos muitos detalhes sobre suas vidas cotidianas, sabemos que o trabalho e as escolhas deles estavam diretamente ligados ao futuro da humanidade. A falibilidade humana e o impacto das escolhas. A vida de Noé. Após o dilúvio. É claro que havia uma forte ligação familiar que sustentava aquele novo começo, o que nos faz refletir sobre a importância dos relacionamentos familiares, especialmente em momentos de reconstrução. Outro ponto interessante é que, mesmo sendo justo, Noé era humano e falível. Em Gênesis, há um episódio em que ele se embriaga, mostrando que até os mais fiéis podem enfrentar momentos de fraqueza. Noé, em sua nova vida como agricultor, plantou uma vinha e, em um momento de distração, se embriagou com o vinho que produziu. Ele ficou vulnerável e nu dentro de sua tenda. Gênesis 9:20-21. Esse incidente, que pode parecer simples à primeira vista, revela muito sobre a natureza humana. Mesmo aquele que andava com Deus e era considerado justo, pôde cair em um momento de fraqueza. A lição aqui é clara. Ninguém está imune às tentações ou falhas, e até os mais íntegros podem sofrer as consequências de suas escolhas. Quando Cam, um dos filhos de Noé, viu a nudez de seu pai e reagiu desrespeitosamente, contando aos seus irmãos o que havia testemunhado, Gênesis 9:22, ele demonstrou uma falta de honra e consideração, algo que se opunha diretamente aos valores de respeito e proteção típicos da cultura da época. Isso nos lembra que até as ações aparentemente pequenas podem gerar grandes impactos. Você já parou para pensar como ações simples podem afetar os relacionamentos ao seu redor? Por outro lado, Jafé mostrou respeito ao cobrir seu pai sem olhar para sua nudez. Ele e Sem pegaram uma capa, andaram para trás e o cobriram. Gênesis 9:23. Este gesto ilustra a importância de agir com respeito e empatia, especialmente nos momentos de vulnerabilidade. Podemos aplicar essa lição em nossa vida ao sermos mais cuidadosos ao lidar com os erros e fraquezas dos outros. Quando Noé acordou de sua embriaguez e soube do que havia acontecido, ele pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, dizendo que ele seria servo dos servos de seus irmãos. Gênesis 9:25-27. Embora essa maldição pareça severa, ela reflete a gravidade do desrespeito de Cam e suas consequências para as futuras gerações. Esse episódio nos leva a refletir sobre como nossas escolhas podem impactar nossos descendentes. Estamos plantando sementes de bênção ou de maldição nas nossas famílias? A diferença entre a atitude de Cam e a de Sem e Jafé destaca ainda mais a importância de agir com honra, mesmo quando ninguém está observando. Jafé poderia ter ignorado a situação, mas escolheu fazer o que era certo, em um tempo onde a desonra parecia ser a norma. Somos desafiados a viver com integridade e respeito. Que tipo de exemplo de honra e respeito estamos deixando para aqueles ao nosso redor? Este episódio também nos chama a uma vigilância espiritual constante. Noé, embora justo, abaixou a guarda e pagou as consequências por isso. Esse fato nos lembra que a vida cristã exige vigilância constante. Não se trata de ser perfeito, mas de estar ciente de nossas fraquezas e buscar em Deus a força para superá-las. Apesar das sérias consequências do incidente, ele também revelou aspectos importantes sobre as linhagens de Sem e Jafé. A maldição de Canaã se tornou um marco na história, especialmente no relacionamento entre os cananeus e os israelitas. Os descendentes de Canaã estabeleceram culturas e cidades cujas práticas frequentemente iam contra os mandamentos de Deus. Ao longo da história, os israelitas entraram em conflito físico e espiritual com os cananeus. Isso nos ensina que as decisões de hoje podem criar desafios para o futuro, tanto no nível pessoal quanto coletivo. Já pensou como suas escolhas de hoje podem afetar os que virão depois de você? Por outro lado, é importante observar que a maldição de Canaã também trouxe à tona o propósito de Deus de separar para si um povo santo.
Os cananeus, que representavam corrupção e distanciamento de Deus, acabaram sendo contrastados com o povo de Israel, que deveria ser um exemplo de obediência e fidelidade. Mesmo em meio a dificuldades e maldições, Deus revela sua soberania e seu plano maior. Isso nos lembra que, mesmo nas situações difíceis, Deus está no controle, guiando tudo segundo sua vontade. A bênção de Sem e Jafé, por sua vez, foi um contraste direto à maldição de Canaã. Noé abençoou Sem, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Gênesis 9:26. E profetizou prosperidade para Jafé, afirmando que ele habitaria nas tendas de Sem. Essa divisão de destinos mostra que Deus honra aqueles que escolhem o caminho da obediência e respeito. Isso nos convida a refletir. Estamos vivendo de maneira que atrai as bênçãos de Deus ou nos afastamos delas? A maldição de Canaã também nos alerta sobre o poder das palavras. Como patriarca, Noé tinha autoridade espiritual, e suas palavras tinham grande peso. Isso nos desafia a pensar sobre como usamos nossas palavras, especialmente com nossos filhos e familiares. Estamos abençoando ou amaldiçoando com o que falamos? Nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, e precisamos usá-las com sabedoria e amor. Ao longo da história bíblica, vemos os efeitos dessas bênçãos e maldições se desdobrando. Os descendentes de Canaã enfrentaram severos julgamentos, enquanto as linhagens de Sem e Jafé prosperaram. Porém, a graça de Deus nunca se ausentou. Mesmo entre os cananeus, vemos exemplos de indivíduos que experimentaram redenção, como Raabe, que se tornou parte da linhagem de Jesus. Isso nos lembra que, independentemente do nosso passado ou origem, Deus oferece a todos a oportunidade de redenção. Cam, um dos filhos de Noé, é frequentemente associado aos povos africanos, especialmente por meio de seus filhos e netos. Seus descendentes desempenharam papéis significativos na formação de diversos povos, como os antigos egípcios, representados por Misraim. Isso nos lembra da complexidade da história humana e da interconexão das famílias e culturas ao longo do tempo. Em resumo, a história de Noé e sua família nos ensina várias lições sobre a importância da honra, da vigilância espiritual, das palavras que proferimos e do impacto de nossas escolhas nas gerações futuras. Devemos viver com integridade, lembrando sempre que nossas ações, palavras e decisões têm um poder imenso de influenciar o mundo à nossa volta. Seu nome é frequentemente interpretado como duas terras ou dois países, o que pode refletir a divisão geográfica do Egito entre o Alto e o Baixo Egito, mas não está diretamente associado a características físicas fora do Egito. Misraim é frequentemente relacionado a outras áreas do norte da África, com sua influência se estendendo não só geograficamente, mas também culturalmente, contribuindo para as ricas tradições e civilizações ao longo das margens do Rio Nilo. Seus descendentes desempenharam um papel crucial na formação de uma das civilizações mais notáveis da história, o Antigo Egito. A cultura egípcia teve um impacto duradouro não só na sua região, mas também nas interações com outras civilizações ao longo do tempo. Por outro lado, Fut está associado a certas regiões africanas, embora sua identificação exata ainda seja incerta. Alguns estudiosos sugerem que Fut poderia estar relacionado aos povos do Chifre da África, mas as referências bíblicas a Fut são menos detalhadas do que as de outras linhagens. Seu filho, Canaã, embora frequentemente citado na Bíblia, não é considerado o ancestral dos povos africanos, mas sim dos cananeus que habitavam o Oriente Médio. É importante fazer algumas considerações nesse ponto. Primeiramente, é essencial destacar que a maldição não foi direcionada a Canaã, o pai de Canaã, mas sim a Canaã, o neto de Noé. O segundo ponto é que, neste momento, já mereço seu like e a inscrição no canal, o que nos ajudará a continuar trazendo conteúdo de qualidade. O terceiro e mais relevante ponto é que a maldição de Canaã é frequentemente mal interpretada,
e erroneamente associada aos povos africanos. Vale lembrar que Noé pronunciou uma maldição sobre Canaã, dizendo que ele seria servo de seus irmãos. Essa maldição foi direcionada especificamente a Canaã, e não aos descendentes de Sé ou a todos os povos africanos. Essa interpretação errônea gerou mal-entendidos históricos, como a falsa justificativa para a escravidão, baseada em uma alegada maldição divina. É fundamental corrigir essa visão distorcida, reconhecendo que a maldição de Canaã foi uma punição específica para ele, não para toda uma região ou continente. A Bíblia não apoia a ideia de que a maldição de Canaã possa justificar discriminação ou inferioridade de qualquer grupo étnico. A interpretação correta deve levar em conta o contexto cultural e histórico da narrativa bíblica, evitando generalizações indevidas sobre os povos africanos ou qualquer outro grupo. Seguindo com a história, Sem, o filho abençoado por Noé, se tornou uma figura central no plano divino para a humanidade. A linhagem de Sem foi marcada pela presença de Deus, culminando no chamado de Abraão e, posteriormente, no surgimento de Israel como nação. Isso representa a continuidade de uma aliança destinada à redenção do mundo. A genealogia de Sem, descrita em Gênesis 10 e 21 a 31, inclui nomes que reverberam por toda a Bíblia, como Éber, de quem os hebreus descenderiam. Essa linhagem nos lembra que Deus age com propósito por meio das gerações. Quando olhamos para nossas próprias famílias, podemos nos questionar sobre quais valores estamos transmitindo. Assim como Sem foi portador de uma herança espiritual, somos chamados a ser guardiões do legado que Deus nos confiou, sem nos esquecer da promessa de que seus descendentes seriam o povo escolhido por Deus, um canal de bênção para todas as nações. Essa promessa se cumpre em Abraão, o patriarca da fé, que recebeu a ordem divina: em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12:3. A conexão direta entre Sem e Abraão demonstra que Deus nunca age aleatoriamente. Cada linhagem e cada nome tem um papel no grande plano divino, e isso nos desafia a refletir sobre o papel que podemos desempenhar no plano de Deus em nossa geração. Outro aspecto interessante é que a bênção de Sem não era apenas material, mas espiritual. Enquanto outras linhagens buscavam expansão territorial ou poder, a linhagem de Sem era caracterizada pela busca pela presença de Deus. Isso nos lembra que a verdadeira riqueza está na comunhão com o Criador. Embora o nome de Sem não seja tão mencionado em eventos históricos, sua importância é inquestionável. Ele é a raiz da qual os patriarcas, os profetas e, eventualmente, o Messias surgem. Isso mostra que nem sempre precisamos ser figuras públicas ou estar no centro das atenções para cumprir um papel significativo no plano de Deus. A linhagem de Sem não apenas preservou a fé, mas também manteve viva a promessa da redenção, que se cumpriria por meio de Jesus Cristo. Jafé, outro filho de Noé, recebeu uma bênção que destacou sua expansão territorial e prosperidade, conforme registrado em Gênesis 9:27. Noé declarou: Deus a Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem. Esta profecia não apenas apontava para o crescimento físico, mas também indicava uma conexão futura entre a linhagem de Jafé e a bênção espiritual de Sem. Os descendentes de Jafé se espalharam pelas regiões norte e oeste, tornando-se os ancestrais de muitos povos gentios conhecidos na antiguidade. A genealogia de Jafé, listada em Gênesis 10:2-5, inclui nomes como Gomer, Javã e Meseque, que deram origem a nações por toda a Europa e Ásia Menor. Esses povos se estabeleceram em vastas terras e desenvolveram culturas ricas e diversas. A bênção de Jafé se manifestou em sua expansão e prosperidade, o que nos lembra que a promessa de Deus não se limita ao indivíduo, mas pode ser refletida em nossas famílias e comunidades, alcançando lugares que jamais imaginamos. A expressão habitar nas tendas de Sem tem um significado profundo.
Ela sugere que, embora os descendentes de Jafé prosperassem materialmente, sua plenitude viria quando se conectassem espiritualmente com a linhagem de Sem. Essa profecia se cumpre de maneira grandiosa em Jesus Cristo, quando os descendentes gentios de Jafé são incorporados à família da fé. Em Romanos 11:17, Paulo descreve isso como um ramo de oliveira selvagem sendo enxertado na oliveira natural. Um lembrete de que a graça de Deus transcende linhagens e etnias. O povo de Jafé desempenhou um papel crucial tanto na história bíblica quanto na secular, com gregos, romanos e outros grupos identificados como seus descendentes responsáveis por grandes avanços culturais e intelectuais. No entanto, também enfrentaram desafios espirituais. Isso nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre prosperidade material e crescimento espiritual. Como estamos utilizando os dons e oportunidades que Deus nos deu para promover sua glória? A relação entre Jafé e Sem nos ensina sobre a interdependência dos povos. Enquanto Jafé simbolizava a expansão e conquista, Sem representava a conexão com Deus. Esta união sugere que o plano divino está completo somente quando diferentes dons e propósitos trabalham juntos. Os últimos anos de Noé foram marcados por uma certa tranquilidade após os eventos extraordinários de sua vida. Em Gênesis 9, 28 a 29, lemos que ele viveu 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos. Noé, que havia testemunhado a destruição e a restauração do mundo, agora enfrentava o estágio final de sua jornada. Sua vida nos ensina que, mesmo depois de grandes conquistas, há momentos de reflexão, nos quais devemos passar o bastão para a próxima geração e viver com propósito até o fim. Imagine como foi para Noé ver seus filhos e netos construindo uma nova civilização. Ele viu o cumprimento da promessa de Deus, com a terra sendo repovoada e as gerações se multiplicando. Ao mesmo tempo, ele deve ter enfrentado desafios, como lidar com os conflitos que surgiram entre seus descendentes. Essa fase de sua vida nos lembra que o papel de um patriarca não termina com um grande evento, mas continua através da orientação e do exemplo que deixa para suas futuras gerações. Noé é um exemplo de perseverança até o fim. Ele não apenas sobreviveu ao dilúvio, mas viveu para ver a promessa de Deus em ação. Sua longa vida é um testemunho de como Deus sustenta aqueles que são fiéis a Ele. Para nós, isso é um convite à fidelidade constante. Um ponto fascinante sobre o fim de Noé é que, apesar de seus erros, ele foi lembrado como um homem justo e íntegro. Sua história nos ensina que o legado de uma pessoa não é definido por seus tropeços, mas pela maneira como responde ao chamado de Deus. Talvez você tenha enfrentado dificuldades ou cometido erros no passado, mas assim como Noé, ainda há tempo para viver uma vida que inspire os outros e honre a Deus. Outro aspecto importante é a simplicidade com que o texto encerra a história de Noé. Não há grandes celebrações ou eventos finais, apenas um relato de sua morte e dos anos que se seguiram. Isso nos ensina que a grandeza de uma vida não está nos aplausos, mas no cumprimento fiel da missão que Deus nos deu. Os textos apócrifos oferecem narrativas complementares à história de Noé, expandindo o que é relatado no Gênesis canônico. Entre os mais notáveis estão o Gênesis apócrifo, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e o livro de Enoque, que fornecem uma visão mais rica e, às vezes, simbólica da vida de Noé. Esses relatos se aprofundam tanto em sua trajetória quanto nas implicações espirituais de seu papel como restaurador da humanidade após o dilúvio. No Gênesis apócrifo, por exemplo, Noé é retratado como uma figura escolhida desde o nascimento, carregando características quase sobre-humanas. Ele é descrito com um brilho divino, indicando sua pureza e conexão com Deus. Este texto também detalha momentos após o dilúvio, como o sacrifício que Noé teria realizado dentro da arca, diferente do relato tradicional,
onde o altar é construído do lado de fora. Essa mudança sugere um simbolismo mais profundo da arca como um lugar sagrado. O livro de Enoque, bisavô de Noé, embora tenha Noé como figura secundária, menciona aspectos intrigantes sobre sua linhagem. Esse texto descreve como os anjos caídos que corromperam a terra antes do dilúvio tentaram interferir na pureza da descendência humana. Noé é mostrado como uma resposta divina a essa corrupção, uma figura de redenção contra as forças do mal. Além disso, o texto sugere que Noé teve visões proféticas sobre o futuro da humanidade e seus descendentes, expandindo seu papel de patriarca para o de profeta. Em algumas tradições associadas ao livro dos Jubileus, outro texto apócrifo, há menções mais detalhadas sobre a divisão da terra entre os filhos de Noé e as alianças estabelecidas entre Deus e a humanidade. Cada filho recebeu uma porção específica. Sem ficou com as terras do Oriente Médio, Jafé foi para o norte e o oeste, Europa e Ásia Menor, e Cam ocupou as regiões da África do Sul. Essa divisão é apresentada como um ato solene, reforçado por juramentos para evitar futuras disputas entre os descendentes. O texto também aborda os conflitos que surgiram devido à quebra dessas fronteiras estabelecidas, destacando a importância da obediência às instruções divinas. Esse texto sugere ainda que Noé transmitiu ensinamentos específicos a seus filhos sobre as leis divinas e a importância de manter a aliança com Deus, algo que é pouco explorado na Bíblia canônica. Quanto à morte de Noé, os textos apócrifos não fornecem detalhes específicos, mas alguns sugerem que ele morreu em paz após ter cumprido plenamente sua missão divina. O foco principal está em seu legado e em como suas palavras e ações moldaram a história futura. Esses textos frequentemente destacam o impacto de sua linhagem, especialmente a conexão direta entre Sem e os patriarcas do povo de Israel. Essas narrativas apócrifas enriquecem a história de Noé, apresentando-o não apenas como o sobrevivente do dilúvio, mas como uma figura central em uma batalha espiritual maior e um modelo de pureza e obediência a Deus. As três linhagens de Noé, Sem, Cam e Jafé, desempenharam papéis distintos na história bíblica e mundial. A descendência de Sem estava diretamente conectada à linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, culminando na vinda de Jesus Cristo. Já os descendentes de Cam estavam associados a nações que frequentemente enfrentaram o julgamento divino, como os cananeus. Por fim, os descendentes de Jafé se espalharam pelas terras do norte e oeste, representando a expansão da humanidade além dos limites do antigo Oriente Médio. Essas diferenças mostram como Deus trabalha por meio de cada linhagem de maneira única, usando diferentes povos e culturas para cumprir seu plano divino ao longo da história. O impacto da linhagem de Noé também é claro na maneira como Deus continuou a agir através das gerações. Desde a multiplicação da humanidade até o chamado de Abraão, vemos o cumprimento das promessas feitas a Noé. Cada etapa reflete a fidelidade de Deus em honrar suas palavras. Essa fidelidade nos encoraja a confiar nas promessas de Deus para nossas próprias vidas, sabendo que Ele é capaz de transformar qualquer situação em algo com um propósito maior. Com o fim da linhagem de Noé, uma era se encerra, mas outra começa, cheia de novas possibilidades e desafios. E agora, quando você observa a história de Noé e o impacto de sua linhagem, o que isso desperta em você? Noé não era apenas um homem justo. Ele foi um instrumento de Deus para transformar o destino da humanidade. Sua obediência moldou gerações e sua vida nos desafia a refletir sobre o que estamos construindo. Hoje, ao deixar nossa marca no mundo, nossas escolhas contribuem para um legado que honrará a Deus e inspirará aqueles que virão depois. Se há algo que Noé nos ensina, é que Deus pode usar até mesmo as pessoas mais comuns para realizar planos extraordinários. Então, quais passos você está tomando?
Como está alinhando sua vida com o propósito divino? Talvez seja o momento de deixar para trás o que te afasta de Deus, abraçar sua fé mais profundamente ou agir com coragem diante de um chamado que parece impossível. Independentemente de qual seja a sua jornada, saiba que ela pode ter um impacto muito maior do que você imagina. Não fique apenas na reflexão. Coloque em prática o que aprendeu hoje. Avalie suas ações, fortaleça sua fé e busque viver de uma maneira que inspire os outros. E se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda há muito mais para aprender sobre os grandes personagens da Bíblia e as lições que transformam vidas. Junte-se a nós nessa jornada. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.